agora um caso que é destaque em todo o país e até mesmo no mundo. Olha, muitos jovens têm o sonho de viajar, conhecer o mundo e até fazer um mochilão. Essa era a vontade do jovem André. O André é um paraibano de 34 anos de idade, estava morando em Joinville, estava feliz e ele conseguiu guardar um dinheirinho para ir até a Europa, realizar esse grande sonho. Ele estava feliz, em contato com familiares, com amigos, só que de repente tudo mudou. Do nada, sem explicação, André não entra mais em contato nem com família, nem com amigos. Ele desaparece. A pergunta é, o que aconteceu com André? Tem reportagem exclusiva na Tribuna do Povo? Coloca aqui na tela e vamos juntos acompanhar. Conhecer a Europa. Esse era o grande sonho de André Alves Nascimento. Eu pedi para ele que tomasse cuidado, porque até fiz assim uma conversa com ele, tipo, toma cuidado por causa de... Olha quantas brasileiras têm sumido fora do Brasil, então fica atento. O paraibano de 34 anos, morador de Joinville, maior cidade de Santa Catarina, nunca esteve tão perto de realizá-lo como neste ano. Juntou dinheiro e planejou um mochilão, sozinho. Montou um roteiro para 2 semanas e programou a volta ao Brasil no dia 18 de novembro. Comprou as passagens e contou a novidade. Nós fomos pegas de surpresa porque até então não sabíamos dessa viagem, né? Mas ficamos felizes porque era o sonho dele conhecer o exterior. Faz mais de 10 anos que André escolheu Santa Catarina para trabalhar e construir uma vida. Ele é lojista e fez amizade com um dos filhos de Marisete. Encontrou nos braços dela uma segunda mãe e estava vivendo com ela antes da viagem. Ela tem o André como um filho, veja só. Ela tem uma tatuagem com o nome do André junto ao nome de outros filhos também. Pessoas importantes na vida dela. E ela anseia por essa resposta. A gente espera muito dele. Que pelo menos ele dê uma resposta às autoridades, eu não sei, alguém, né, que responda aonde ele está. Eu acho que sabendo onde ele está, por pior que seja a informação, a notícia, eu acho que a gente precisa saber para pelo menos acalentar o coração, porque acho que a incerteza é pior que a dúvida, né? Ele saiu do Brasil no dia 4 de novembro com destino à França. Muito ativo nas redes sociais, publicava vídeos e fotos de cada passo da viagem. O último contato com a família e com os amigos aconteceu 2 dias depois, quando André estava em uma estação de trem em Paris, a caminho de Amsterdã, a capital holandesa. Depois disso, ele desapareceu. O que aconteceu com André durante a viagem? Onde ele está agora? De acordo com um amigo, o paraibano chegou a compartilhar uma foto no vagão do trem. E aconteceu algo tão grave a ponto de ele ficar sem comunicação com a família e os amigos também. Tá difícil, fica um vazio, porque é uma pessoa assim que está sempre falando, sempre fazendo brincadeiras, né? Sempre ativo, sempre presente. O pior de tudo é não saber onde que ele está. O que aconteceu, o que está acontecendo. O Consulado-Geral do Brasil em Amsterdã informou que está em contato com a Interpol. Hospitais, necrotérios, presídios e centros sociais foram consultados. Angustiada, a família está sem nenhuma pista. Estou desesperada, sem saber a notícia do meu filho e até hoje que a gente não sabe de nada. Então, assim, é muito difícil para mim, para uma mãe, não ter notícia do seu filho, não saber o que foi que aconteceu, aonde ele está, o que foi que fizeram com ele. O desejo da irmã é acompanhar as buscas de perto, mas sem recursos, deposita a esperança nas autoridades. E a gente fica aqui na aflição sem ter resposta do que está acontecendo, né? É muito difícil. A minha mãe está sob efeito de calmante, né? Porque ela não está conseguindo lidar com tudo isso. Eu espero que, com fé em Jesus, meu filho vai aparecer sim. Pelo menos a gente sabe qual foi o fim dessa história. É necessário.
Esse é o segundo caso de brasileiros que desapareceram recentemente na Europa. O fotógrafo mineiro Flávio de Castro Souza, de 36 anos, chegou a Paris a trabalho no dia 1º de novembro para registrar um casamento. Ele resolveu estender a viagem e aproveitar o tempo para curtir o país. O retorno a Belo Horizonte, onde mora, ficou programado para o dia 26 do mesmo mês. Só que quando chegou esse dia, Flávio conversou com um amigo em uma rede social e, de repente, parou de responder. Não retornou o contato de mais ninguém. De acordo com familiares, o fotógrafo chegou a fazer check-in, mas não embarcou. No quarto onde estava hospedado, os pertences do brasileiro, inclusive o passaporte. O celular dele foi encontrado 2 dias depois do desaparecimento, por um francês, em um vaso de plantas de um restaurante. Flávio foi incluído na chamada lista de difusão amarela da Interpol, um alerta para as autoridades internacionais cooperarem nas buscas. É aquela pergunta, né? O que aconteceu? Porque o grande problema em um caso como esse é a questão da agonia. É a questão de não saber o que ocorreu, o que aconteceu com ele. Nesse caso, aliás, que não é só ele, né? Você viu que no mesmo mês, 2 brasileiros. Um paraibano, que morava em Joinville já há alguns anos, e outro cidadão que é mineiro. Os dois, um foi fazer um mochilão, que é esse paraibano, que estava morando aqui, e o outro foi a trabalho. O que aconteceu? Essa é a agonia da família, por isso que a mãe, a base de calmante, né? É o caso do seu Naldo aqui, que sempre que a gente mostra casos de desaparecimento, o pessoal pergunta o que aconteceu com o seu Naldo. A família não tem mais vida. A família não consegue entender o que houve e fica naquela esperança de recuperar a pessoa o mais breve possível, né? A gente continua acompanhando esse caso aqui na tela da Tribuna do Povo.